Caros irmãos e caras irmãs, caras convidados e convidados, boa noite. Seja bem-vindo à Irmandade Progressista. A Irmandade Progressista é um coletivo de maçons progressista e evolucionista que trabalha desde 2020 na defesa obstinada dos princípios da maçonaria, em especial pela defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E ser progressista e evolucionista é justamente o contrário de ser conservador ou reacionário. Não acredite quem diz que a maçonaria é conservadora ou reacionário. Para conhecer melhor o nosso trabalho, acesse nosso site, que é www.irmandadeprogressista.org. Obrigado por estar conosco nessa noite. Meu nome é Amir Saler, sou de São Paulo, capital, e estão conosco também irmãos e irmãs de diversas organizações maçônicas de todo o Brasil. Essa roda de conversa está sendo transmitida ao vivo através do YouTube e vai ficar disponível imediatamente após o término no nosso canal e também no nosso site, novamente, o www.irmandadeprogressista.org. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Medina Zani. O Rodrigo Medina Zani é professor de História de Relações Internacionais e chefe de Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia, Negócios da Universidade Federal de São Paulo. Cargo bonito, hein, Rodrigo? Pois Ele é é. historiador pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, conhecido como FEFELESH, e licenciado pela Faculdade de Educação da USP. É doutor em Práticas Políticas e Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, que é o PROLAN, da USP também. É pós-doutor pelo Departamento de História da USP, ligado ao Programa de Pós-Graduação História Econômica. É membro da Augusta e respeitável Loja Simbólica Guardiões do Templo, do Grande Oriente do Brasil, do Grande Oriente de São Paulo, perdão, do GOSP e da Irmandade Progressista. Boa noite, Rodrigo. Muito bom ter você aqui conosco novamente. Boa noite, meu querido amado irmão Amir Mustafa Saleh, é, irmão Lamartine, todos os irmãos aqui que faz tempo que eu não vejo, estou um tanto ausente das atividades da Irmandade Progressista, mas aguardo num lugar especial no meu coração. Faz parte determinante da minha trajetória maçônica o encontro com irmãos que têm uma visão muito próxima acerca do que é a maçonaria como escola, não só iniciática, mas de vivência. Isso porque ela também é um corpo sob disputa. Ou seja, é muito bom estar de volta à Irmandade Progressista numa atividade que eu considero tão importante. Antes de começar essa atividade, vou pedir licença para o Amir e para todos que nos acompanham aqui para fazer uma brevíssima propaganda. Primeiro, do livro que acaba de chegar ao mercado editorial brasileiro, lançado pela LF Editorial, a Livraria da Física da USP, que é o livro Maçonaria, Origens e Dilemas, é, da minha autoria, tem prefácio do nosso irmão Kênio Ismail e revisita as fontes clássicas acerca das origens da maçonaria e, sobretudo, o debate historiográfico, não é? Tentando repisar temas que têm sido muito maltratados desde uma perspectiva propriamente histórica. E é importante informar os irmãos da Irmandade Progressista que muitas das nossas reflexões que tiveram lugar, por exemplo, no primeiro encontro da Irmandade, não é? E que teve textos de elaboração, subsidiaram muitas das elaborações que aqui estão, então, no livro Maçonaria, Origens e Dilemas. Comprem, deve valer muito a pena. Minha mãe falou que comprou e leu, não sei se é verdade, eu espero que sim. E a última coisa, Amir, prometo que eu paro já. Os últimos acontecimentos, inclusive aqueles que nos movem às reflexões que faremos aqui hoje, demonstraram a atualidade de um livro que eu publiquei em 2015, chamado Identidades em Guerra. Cá está o tio Sam. Imperialismo e cultura nas relações entre Estados Unidos e América Latina durante a Segunda Guerra Mundial, que é resultado da minha pesquisa de doutorado. Eu analisei exatamente o imperialismo norte-americano ao tempo da Segunda Guerra Mundial e como ele se valeu de estratégias culturais para a consecução dos seus interesses no subcontinente, primordialmente, né?
Então fica aqui também a indicação. O livro saiu pela CRV, é, não deve estar esgotado, né? Quem tiver interesse eventualmente não encontrar, pode me contatar. E é isso, amigos. Estou à disposição para o que considerarem necessário para refletirmos sobre geopolítica na América Latina, correlações de força, conjuntura e etc. Bom, Rodrigo Medina, é muito bom ver os seus livros sendo publicados, estando disponíveis assim para o mercado. Assim que terminar a nossa conversa, vamos colocar o link para esses livros na descrição da roda de conversa. Então, quem tiver interesse vai poder entrar lá e clicar diretamente, fazer a aquisição desses livros. Espero que estejam disponíveis. E é muito bom saber que não só o Rodrigo Medina influencia a Irmandade Progressista, como a Irmandade Progressista não deixa barato, influencia Rodrigo Medina e sua produção também. Irmão Medina, o assunto hoje é Venezuela. Então, o mote da nossa conversa hoje é o seguinte: o que se sabe sobre a situação da Venezuela após a invasão dos Estados Unidos e o sequestro de seu presidente, e quais são as perspectivas para o Brasil, para a América Latina e para as relações internacionais globais? Mas eu queria começar, irmão Medina, fazendo uma pergunta um pouco mais básica, assim, se você me permite. Eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: por que muitas pessoas dirão assim, ah, mas o Maduro era um desgraçado, eu não gosto do Maduro, não estou nem aí que o Maduro tenha sido sequestrado em seu próprio país por uma potência estrangeira. Então, eu acho até bom que isso tenha acontecido. Eu tenho ouvido muita gente falando isso daí. E eu gostaria que você explicasse, assim, de uma maneira didática, por que não é muito legal um país estrangeiro invadir outro e remover, ou matar, ou fazer o que quer que seja, nesse caso foi o presidente do país, e levar para um outro lugar. Sim. Importante pergunta, apesar de parecer óbvia, Amir, é importante dizer o óbvio. Porque se nós não disputamos a obviedade, outras narrativas são colocadas no lugar. Pois bem, importante forma de introduzir o tema, isso porque nós estamos diante de uma disputa também de narrativas. Eu comentava antes de começarmos essa roda de conversa que, ao acompanhar a imprensa dita especializada, eu tenho me deparado com importantes professores altamente titulados de importantes universidades públicas, centros de excelência em pesquisa, tentando dobrar e desdobrar a realidade para fazer caber o discurso de que a operação levada a cabo pelos Estados Unidos na Venezuela teria sido legal. Não é? A saber, na madrugada de sábado, dia 3 de janeiro, a Operação Resolução Absoluta teve lugar, né, uma ação militar para o que a Casa Branca chama de extração. Olha que interessante essa dimensão de disputa semântica, né? De extração do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, uma operação que durou cerca de 5 horas, apesar de ter tomado muito mais tempo em termos de operações preparatórias. Um breve parênteses, né? Não é nada tão simples assim, porque envolveu o bombardeio de Caracas, a cidade ficou cerca de 5 horas sem luz e, segundo nos informa o próprio governo venezuelano, entre civis e militares, nós temos o cômputo de uma centena de mortos. É claro que o argumento norte-americano diminui bastante essa cifra para o cômputo de 40 mortos, enquanto o governo de Cuba que decretou luto oficial, não é, informa terem morrido só em termos de cidadãos cubanos que atuavam em missões oficiais de cooperação militar no país, 32 cidadãos. Pois bem, é assim que Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, foram capturados pelos Estados Unidos. Foram embarcados no USS Iwo Jima, passaram pela prisão de Guantánamo,
assim, muito emblemática em termos de violações de direitos humanos, sobretudo após 2003, né, com a deflagração da Segunda Guerra do Golfo, a intervenção, a ocupação militar norte-americana no Iraque, e são levados ao Metropolitan Detention Center no Brooklyn, em Nova York. Não é? Na segunda-feira última, por sua vez, foram levados ao Tribunal Federal em Manhattan, onde teve início uma contenda judicial que certamente vai se estender por não poucos anos. Isso porque ele foi indiciado por diversos crimes, entre eles eu destaco conspiração narcoterrorista, conspiração para importação de cocaína, a ver, mas parece-me que recuaram dessa figura legal, porque o governo norte-americano agora reconhece o fato de o cartel de Los Solis não existir, não é? Então, agora que se adentra uma etapa de persecução judicial, necessário fazer prova daquilo que se está acusando. Também ele é indiciado por posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e por conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos, entre outros crimes. Mas o principal desse processo criminal é a acusação de tráfico de drogas. A acusação é movida pelo governo federal norte-americano já há 15 anos, dos quais, nos últimos 6 anos, Maduro passa a figurar como réu. Bom, essa ação foi precedida, como nós vimos, desde agosto, pelo menos, por uma série de movimentações militares. Nós temos a absurda mobilização de poderio naval norte-americano nas águas do Caribe, muito próximas às embarcações ali alocadas da costa venezuelana. Em novembro, também antecedeu a ação o fechamento do espaço aéreo venezuelano por determinação do governo norte-americano, e a antessala dessa operação, em dezembro, foi o bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. Acabamos de assistir um grave contencioso envolvendo uma embarcação de bandeira russa e que pode fazer escalar as tensões diplomáticas entre Moscou e Washington, agravando muito mais uma conjuntura que já está, por si só, conturbada. Mas vamos agora à centralidade da questão feita pelo Amir, e que diz respeito à legitimidade e à legalidade da operação que ali se realizou. Pois bem, eu havia mencionado uma disputa que se percebe no plano narrativo, porque muitos colegas têm ido a público manifestar um entendimento muitíssimo problemático, a meu ver, de que se trataria de uma ação legal, tanto quanto legítima. Primeiro porque, tendo sido uma operação militar, vamos lembrar que ela é executada pela Delta Force do Exército, que é a principal unidade antiterrorista do governo dos Estados Unidos, e as operações preparatórias que levaram não pouco tempo, envolveram a Agência Central de Inteligência, a CIA, a Agência de Segurança Nacional, a NSA, e a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, a NGA. Essa ação, ela não teria sido engendrada no contexto de uma guerra interestatal. Esse é o argumento em defesa da operação. Por quê? Porque se tratasse de guerra entre estados, o executivo não poderia ter ordenado essas ações sem tê-las aprovado nas casas do Congresso. É preciso que o executivo, para declarar guerra, tenha a declaração de guerra aprovada no Poder Legislativo. Então, isso nos ajuda a compreender porque toda a mobilização que passa a haver desde agosto no Mar do Caribe, todo o cerco político ao governo de Nicolás Maduro, assume a retórica
da ação necessária para o combate ao narcoterrorismo, e o que se estaria fazendo ali é uma movimentação militar para impedir que drogas oriundas da Venezuela chegassem aos Estados Unidos, onde seriam consumidas. Pois bem, narrativa muitíssimo frágil, a saber, especialistas no tema já se manifestaram, e não poucas vezes, para demonstrar que o tráfico internacional de entorpecentes, né, no contexto da realidade latino-americana e de todo o hemisfério ocidental, assume a forma de organizações transnacionais, mas que não têm centralidade na realidade venezuelana, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Colômbia e também noutras realidades. Logo, não é o combate ao narcoterrorismo que move toda esse poderio militar ao cerco ao governo de Nicolás Maduro. E isso está muito mais claro, não é, do que antes estava, quando o próprio presidente Donald Trump informa a importância da ingerência norte-americana para a exploração petrolífera das maiores reservas de petróleo do mundo, e que estão exatamente lá, na Venezuela. Não é? Mas afirmar que se trata do combate ao narcoterrorismo garante ao executivo poder operar a magnitude desse aparato militar sem precisar da aprovação do Congresso. Não é? E mais, vejam, esse argumento informa que a Delta Force não extraiu é ótimo, né? Estou pensando aqui o que faz o Parece o dente, dentista né? com um Parece que é um dente dente, né? doente, né? Essa operação de extração, né, do presidente de sua esposa em território, né, venezuelano não foi a extração de um presidente, senão de um criminoso, não é? Indiciado pelo governo dos Estados, pelo judiciário norte-americano e levado aos Estados Unidos para responder pelos crimes de que é acusado. Por que ele não é um presidente? Porque, segundo o discurso oficial da Casa Branca, os Estados Unidos não reconheceram, junto de outros países, não é? É mais de uma dezena de países, não reconheceram o resultado das eleições venezuelanas. Um parênteses aqui, não é? Eu tenho para mim, não obrigo ninguém a concordar comigo, que o governo venezuelano padece, e não padece pouco, de problemas alusivos à democracia interna, não é? A transparência e outras questões de grande relevo. Agora, vamos averiguar em que estado estão, em termos de transparência, de envolvimento com o crime organizado, diversas outras realidades, diversos outros estados com os quais os Estados Unidos historicamente mantêm relações. Então, vejamos que há pesos e medidas muito distintos a serem computados aí. Então, essa narrativa, ela confere, inclusive, porque foi ótimo, eu vi na fala de uma professora de Direito Internacional a afirmação de que há um princípio, não é uma lei, não é sequer jurisprudência, não é? Mas há um princípio no direito processual penal norte-americano de que é legítimo capturar acusados de cometimento de crime nos Estados Unidos em outros países. Ou seja, nós estamos falando de sequestro. Invadir um país, capturar ali alguém investigado ou indiciado pela justiça norte-americana, de forma a tratorar princípios do direito internacional, sobretudo o princípio da soberania territorial, e trazê-lo à justiça para responder por seus crimes. É claro que é coisa muito distinta e nós não podemos comparar alhos com bugalhos, né? Porque foi preciso que o Mossad israelense, fizesse operações no estrangeiro para que fosse levado Eichmann à justiça em Jerusalém por crimes que cometeu na Polônia. Mas é uma situação absolutamente distinta
aquela que figura no quadro histórico do Holocausto e toda a sua gravidade, que movem, por exemplo, a justiça a rever seus termos e reinventar procedimentos, por exemplo, quando realiza os tribunais ad hoc de Nuremberg, de Tóquio, não é? Inclusive porque esses casos têm sido invocados para justificar o injustificável. É tão simples quanto parece. Trata-se de um presidente que, no decurso do seu mandato, e aí eu não o estou isentando dos problemas que podem ser verificados no pleito eleitoral, em como, de forma subsequente, ele lidou com a oposição política dentro da Venezuela. Não estou tratando disso, tá certo? Mas trata-se de um presidente no decurso do seu mandato que foi extraído, mais uma vez o termo utilizado pela Delta Force e replicado pela Casa Branca, junto de sua esposa, não é? E levado de forma clandestina para outro país, onde responde por crimes que, enfim, precisam de todo um corpus probatório para que essas acusações se mantenham de pé. Eu vou repetir aqui o óbvio para encerrar essa parte da minha reflexão, Amir e demais irmãos, que está no próprio discurso do presidente, na própria manifestação, perdão, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não se trata apenas de violação da soberania nacional venezuelana, mas de uma questão grave para todo o subcontinente. Não é? Ou seja, é um problema latino-americano, porque não se trata de uma motivação que se possa reconhecer, não é? Ciosa, do combate ao narcoterrorismo, mas de uma manifesta vontade de exercer domínio sobre um território que detém as maiores reservas de petróleo do mundo, que não demonstra capacidade de processá-lo, não é? De refiná-lo, por questões tanto técnicas quanto geopolíticas, e o próprio presidente Donald Trump, assim que a operação resulta exitosa, afirma que comporá esforços com empresas norte-americanas para a exploração do petróleo venezuelano sem data limite para que esse domínio termine. Essa é a declaração que hoje ele deu em entrevista ao The New York Times, quando perguntado quanto tempo levaria, não é, essa espécie de mandato norte-americano sobre os destinos da Venezuela, ele afirma não ter data para terminar. Então é tão grave quanto aqui está dito, Amir. Trata-se da retomada noutros patamares do intervencionismo norte-americano sobre os destinos da América Latina, o que não é nada novo, não é? Mas pensávamos termos superado essa fase do nosso desenvolvimento histórico. Quero lembrar, por fim, que a imprensa norte-americana tem chamado Donald Trump, sempre que possível, à atenção, porque mudanças de regime foram condenadas pelo próprio discurso pré-eleitoral do Trump, afirmando que não operaria esse tipo de estratégia que a gente chama historicamente de redirecionamento, né, mudanças de regime fomentadas pela inteligência norte-americana e de diversas formas, não é? E ele responde da seguinte forma: é território nosso. E aí vale a doutrina Monroe. Eu queria desenvolver um pouco isso, porque ao invocar a doutrina Monroe, ele está falando aqui do discurso do, se não me engano, o terceiro presidente dos Estados Unidos, James Monroe, proclamado em 1823, em resposta ao Congresso de Viena, que põe termo às guerras napoleônicas, põe fim ao Império Francês e funda a Santa Aliança com o propósito de restabelecer o antigo regime e devolver a América ao pacto colonial, restabelecer a colonização, não é, das repúblicas recém-libertas. Né? E aí a doutrina Monroe
que opera como um instrumento anti-imperialista em defesa do subcontinente contra o imperialismo europeu, passa por um importante revés, que é o corolário Roosevelt da doutrina Monroe. Né? Quando Mas a o gente já vai falar imperialismo, um pouquinho, Medina, sim, quando o sobre a doutrina imperialismo Monroe. norte-americano quando o imperialismo norte-americano passa a conceber a América Central e a América do Sul como território de mando seu. Não é? Então é disso que se Mas trata. já vamos desenvolver um pouquinho mais sobre a doutrina Monroe. Eu Sim. queria agradecer aos espectadores, a quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, a Cris Lago, o Luiz Roberto Falqueiro, uma pessoa que se identifica como Palco TV, outro como Céu Vermelho e outro como Instituto Axis, desejam boa noite. E a Cris Lago, que acabei de falar, que nos acompanha aqui pelo YouTube, já que ainda nessa parte do sequestro, antes da gente entrar na doutrina Monroe, Extração, Amir. Rodrigo, a extração, falando sobre a extração, a Cris Lago, ela pergunta o seguinte: por que a esposa? Ela quer saber por que a esposa foi levada também. Qual é o papel dela nesse processo diante de todas as acusações? Ela também sofrerá pela penalidade? Você já está sofrendo, né? Foi levada para os Estados Unidos contra a própria vontade. E ela pergunta também. Ah, e o Henry Dias, que nos acompanha aqui também pelo YouTube, diz: ah, ela é parte da banda, é parte da sua família. Poxa, mas se for levar todo mundo que está na família, a família dele talvez seja grande também, né? E ela emenda, a Cris Lago, perguntando também: seriam os Estados Unidos os únicos interessados nessa manobra de Donald Trump? Então, essa é a pergunta da Cris. Antes da gente entrar no doutrina Monroe, ainda falando sobre a extração, parece uma coisa de dentista, não parece, Exato, Medina? foi o que eu pensei. Você Bom, acha que esse negócio vai ser estendido para a família? Como é que fica esse tipo de coisa? Porque eles fazem o que querem, no final das contas, né? Ah, uma coisa que eu ia comentar, já que você estava falando, que pelo menos a gente não está sem hipocrisia nesse processo, né? Não tem esse papo furado de, ah, vamos levar democracia e liberdade. Não. O negócio é petróleo mesmo. Queremos o controle sobre o petróleo. Essa coisa está muito clara, né? Amir, isso me faz lembrar uma importante iniciativa que a Irmandade Progressista teve num passado recente, que foi o seu primeiro curso de formação política. Você se recorda que nesse curso, uma das aulas tinha como objetivo apresentar aos irmãos e irmãs o conceito de hegemonia em Gramsci. Que bom que o Falqueiro tá participando aqui. Meu abraço para o Falqueiro, porque ele gosta de Gramsci, que eu sei. O conceito de hegemonia, como a gente trabalhou ali, ele não é sinônimo de poder. Ele é um tipo específico de poder, que compõe capacidade de coerção que se engendra a partir das estruturas da política, incluso as armas, e do poderio econômico. Então, é fortaleza militar e grandeza econômica garantidoras da capacidade de coerção. O tipo de poder aí é o da dominação. Só que a dominação direta, ela, uma vez exercida, produz desgaste político e torna instável o poder, facilmente suscetível à rebelião dos súditos. Isso se resolve ampliando a capacidade de coerção na direção da liderança intelectual moral. A liderança se constrói a partir dos aparatos da cultura. Então, durante muito tempo, e esse livro que eu mostrei aqui, que é resultado da minha pesquisa de doutoramento, que analisa políticas culturais realizadas pelos Estados Unidos em direção à América Latina durante a Segunda Guerra Mundial, tem um propósito, que é a construção da legitimidade para o exercício da força. Então, os filmes no cinema, a música nas estações de rádio, toda a cultura que inscreve o emblema do American Way of Life, tem o propósito de construir legitimidade a fim de distensionar contradições resultantes do exercício de uma política externa de beligerância permanente. O que nós estamos vendo é nenhuma preocupação em distensionar contradições, ou seja, abnegou-se, e já desde algum tempo, das estratégias de liderança intelectual moral, porque elas não são mais possíveis. Ou seja, a hegemonia está em crise, usando o próprio Gramsci para afirmá-lo. E o poder regride a sua condição primal
da pura e simples dominação. Tanto é que o discurso do Trump nos facilita muito a vida para não ter que ficar decompondo camadas de discurso para dizer, olha, o interesse é o petróleo. Não é prender um narcoterrorista, mas é o de capturar as maiores reservas petrolíferas do planeta e colocá-las sob a tutela das petrolíferas norte-americanas. Tá certo? O Trump nos facilita a vida dizendo isso abertamente, sem nenhum constrangimento. Agora, vamos pensar com calma a afirmação de que se pode fazer tudo nesse contexto. Porque acompanhando a imprensa na data de hoje, eu verifico que os distúrbios populares, já havia alguns bastante consideráveis em Chicago, voltam a tomar as ruas quando uma mulher de 37 anos é assassinada friamente pelas autoridades de imigração. As ruas norte-americanas estão tomadas. Bom, elas vão produzir mudança política, essas manifestações populares. Vamos lembrar que este é o ano das middle elections, não é? Das eleições de meio de mandato. O Senado vai se renovar, a Câmara dos Comuns vai se renovar, não é? Então, tem um importante impacto eleitoral a posição do eleitorado mediano. E mais, vamos lembrar uma coisa, hoje, o Senado norte-americano, no dia de hoje, o Senado norte-americano formou maioria para aprovar um projeto de lei que obriga o executivo norte-americano a ter aprovada no Congresso quaisquer operações contra a Venezuela. Sabem como que foi aprovado no Senado, não é, esse projeto de lei? Com uma maioria que conta com 5 republicanos, que votaram junto com democratas. Nós já sabíamos que a maioria tida pelo Trump no Congresso era pequeníssima. E agora ela é cambiante também. Então, padece o governo Trump de uma notável instabilidade interna, que certamente reverberará nas eleições agora de meio de mandato, não é? E que pode levar a mudanças de linha de atuação na política externa, não é? Que, enfim, opta pela beligerância por 2 razões primordiais. Primeiro, é preciso manter o fluxo de produção da indústria militar de segurança, da indústria bélico-armamentista, que é o maior lobby na política norte-americana hoje, seguida de perto pelo lobby das farmacêuticas, né? dos fabricantes de remédios, mas é a indústria militar, né? E que precisa de uma demanda que depende, por sua vez, de uma política externa voltada à guerra. Não é? Ela está encravada na cultura norte-americana. Um presidente que não tem uma guerra para chamar de sua paga o preço por isso, como pagou Donald Trump ao não ser reeleito imediatamente. Tá certo? O próprio Barack Obama, que recebeu um prêmio Nobel da Paz, digamos, preventivo, não é? Ao informar que retiraria tropas do Afeganistão, não só não o fez, como é um dos presidentes que tem um dos maiores cômputos de mortos em campanhas médio-orientais, que inclusive o Trump assegurou que não repetiria, não é? Aventuras militares no Oriente Médio. Só esqueceu de dizer que o Oriente Médio diminuiria a importância nas estratégias norte-americanas porque voltaria a sua arma de guerra em direção à América Latina. Então, ele pode fazer o que quer até a página 2, né? Até o limite que a sua frágil base de apoio interna, sobretudo no Congresso, permitirá. Bom, vamos ser realistas aqui. Esse projeto de lei não deve passar. Não deve passar por quê? Aqui eu estou arriscando um palpite, não é? E posso errar de forma acachapante. Mas por que eu afirmo? Porque ainda vai passar pela Câmara dos Deputados e, uma vez aprovado, irá para o Executivo, que pode vetar, parcial ou integralmente.
vetando. É parecido com o que, com o que está acontecendo, ou vai acontecer aqui, com a tal dosimetria da pena. Não é? O Congresso tem que derrubar o veto, não é, do presidente. Então, mas ainda que não passe, fica uma mensagem gravada aí, não é? E de um poder simbólico importante. Enquanto essas aventuras militares no exterior são realizadas, se decompõe a sua base interna de apoio. E segundo, Amir, e eu prometo que eu paro, não é a primeira vez que escândalos sexuais são encarados dessa forma por presidentes acusados de uma ou outra prática pouco, como que eu posso dizer, pouco aprovável. Eu me recordo aqui de quando Bill Clinton foi acusado de ter recebido sexo oral de Mônica Lewinsky dentro do Salão Oval, e parte das estratégias adotadas pelo executivo levaram a máquina de guerra norte-americana aos Balcãs. E deu muito certo, porque desviou a atenção da opinião pública. Nesse momento, o presidente Donald Trump está envolvido nos arquivos Epstein, que dizem respeito a tráfico internacional de mulheres e a exploração sexual de crianças. Essa é uma forma bastante eficiente de desmobilizar a opinião pública desses temas e dirigi-la a outro lugar de reflexão. Então, também é uma estratégia nesse contexto, Amir. Irmão Medina, o Cristiano Galvão agradece a oportunidade. O Cristiano Galvão nos acompanha pelo YouTube. Ele agradece a oportunidade de estar participando desta aula. Agradecemos à Irmandade Progressista. Eu que agradeço ao irmão Medina, em nome da Irmandade. O Luiz Roberto Falqueiro disse que ele foi da odontologia e ele queria fazer a extração do Dudu Bozo e do Paulo Figueiredo também. O Falqueiro foi da luta armada, hein? Foi da luta armada? Foi, opa. Precisamos trazer esse Falqueiro para cá, hein? Fazer uma conversa com ele. Queria passar a palavra, gostaria de passar a palavra agora para o nosso irmão Lamartine Oscar Veiga, que está na Serra Catarinense. E você sabe, Medina, que na Serra Catarinense o progressismo sofre. Não só na Serra, em Santa Catarina inteira. Pois Irmão é. Lamartine? Obrigado pelas condolências, irmão amigo. O irmão Medina fez uma exposição extraordinariamente no ponto para a gente. Mas a gente tem que reportar que antes de nós chegarmos ao projeto Monroe, nós passamos pelo manifesto Destino, ou seja, o Destino Manifesto dos anabatistas que tinham chegado então em Plymouth. E esse manifesto foi uma espécie de semente que a sua capilaridade chegou até interferir na construção da independência dos Estados Unidos e, posteriormente, intervir em outras coisas. Eu estou falando isso porque aí tem uma semente religiosa poderosíssima aí. Exato. E as ações dos Estados Unidos são muito manifestadas no conceito de povo eleito. Exato. E isso é uma base que vem lá do século XVII. Não é uma coisa nova. Isso é importante a gente levar. E isso também encaixa a uma outra coisa extraordinária, que foi o Plano Marshall. O Plano Marshall foi uma fantasia estrategicamente bem elaborada que permitiu aos Estados Unidos, com o pressuposto de ajudar a Europa devastada, interferir em todos os países latino-americanos. Todos os países. Algum momento diretamente com violência, no primeiro momento com manipulação e atos autocaritativos. Por exemplo, acho que os irmãos aqui, alguns estudaram e lembram da escola que tinha aquela aliança para a América, que era um slogan que era distribuído nas igrejas. Inclusive, nas igrejas, a gente recebia uma caixa de leite vinda dos Estados Unidos, que era com esse slogan: esse leite é uma oferta do povo americano para a aliança latino-americana e tal, e coisa. Então, essa interferência hoje na Venezuela, ela não é recente. Ela não é um ato imaginário
eles têm toda uma estrutura de projeto lá dentro que embasam e justificam essas atitudes que hoje, no século XXI, eu considero insólitas. Mas, diante do que você apontou no final, irmão, tem muito fundamento, porque é um desvio de foco. É um desvio de foco do que está acontecendo internamente nos Estados Unidos. A sua exposição foi extraordinária nesse sentido. E depois você vai entrar também na parte final, que é o sistema de comunicação que manipula, que organiza isso. Mas, para encerrar, irmão Amir, eu quero fazer um agradecimento aqui ao irmão Cídio, que está nos acompanhando aqui. Eu acompanho o canal Paz e Bem todo sábado com ele. É um importante diálogo que tem sobre religiões, que acho que caberia um espaço de nós, da Irmandade Progressista, lá com ele. Obrigado, irmão Medina. Obrigado, Irmão, Almir. Obrigado demais, irmãos. já tivemos a satisfação de ter uma roda de conversa com o irmão Cídio aqui na Irmandade Progressista. Quem sabe a gente tem a oportunidade de voltar nesse assunto. Irmão Medina, eu queria aproveitar a intervenção do irmão Lamartine para aproveitar que ele já citou esses pontos, para você explicar para a gente o que que é a tal doutrina Monroe. Ou Tudo melhor, bem. qual é a diferença da doutrina Monroe com a nova doutrina Donroe, Então, que é de Donald, pois não é é. verdade? Pois é. Eu queria retomar aqui o que o nosso irmão Lamartine colocou e fazer mais uma vez a indicação do livro Identidades em Guerra, né, porque nós também principiamos daí, Lamartine. Ou seja, no próprio processo de construção da nação norte-americana, a gente tem uma tradição originária dos degredados da Revolução Inglesa do século XVII, tanto a de 1640 quanto a de 1688. Nós sabemos que lá a realidade esteve cindida entre uma porção mais católica do anglicanismo versus uma posição mais calvinista do anglicanismo, enquanto, isso no executivo, não é? Entre Stuarts e Tudors, enquanto o legislativo radicaliza suas posições, adotando a expressão mais extremada do puritanismo. Né? Esses setores puritanos foram, em parte, degradados e passaram a compor os contingentes que intensificam a migração, portanto, inglesa para as colônias ao norte do hemisfério ocidental. Imbuídos dessa visão de mundo, são eles os pais fundadores, os founding fathers, que buscam a cidade no topo da montanha, né, a city upon a hill. Ou seja, existe um conteúdo messiânico, salvacionista, não é? Que está incrustado nas mentalidades políticas desde os fundamentos do Estado norte-americano, que explica não só a proeminência desses setores ligados a uma determinada obediência e cosmovisão religiosa, mas forma e conteúdo do discurso político, a pregação protestante. Ou seja, até para delimitar o espaço das fronteiras nacionais, não é? Esse processo que culminará em 1848, na tomada, na anexação à força de todo o norte original mexicano para a composição do estado da Califórnia, por exemplo, terá esse conteúdo, não é? Salvacionista, que muito bem colocou o Lamartine aqui, é destino manifesto. Não é? Enquanto a Inglaterra, na Pax Britânica, que não foi nada pacífica, não é? À frente do império onde o sol jamais se punha, tinha como paradigma das suas ações o fardo do homem branco, ou seja, um conteúdo raciológico fortíssimo, é o componente religioso que explicará o protagonismo do Estado norte-americano no processo de fundação da nação com relação aos seus povos originários, que são chacinados, não é? nesse processo. Vejam lá, Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, não é? Para entender do que se trata. A violência aí incutida e, no meu entendimento, passando pela Guerra de Secessão na década de 1860, que é fundamental para a definição do perfil de atuação externa dos Estados Unidos, com a vitória do norte industrial sobre o sul agrário e pastoril
né, das plantations, coloca a perspectiva de internacionalização para o desenvolvimento industrial norte-americano com a sua esfera de influência na Centro-América e ao sul do hemisfério ocidental. É apenas a partir dessa pulsão de desenvolvimento industrial que se pode falar em imperialismo. A não ser que imperialismo não signifique nada, senão uma palavra dita para condenar alguém sobre algo. Imperialismo é um conceito. Eu estou usando aqui esse conceito filiado ao entendimento da Segunda Internacional, propriamente na sua acepção leninista. Tá certo? Nesse sentido, o imperialismo norte-americano só se apresenta em 1891, no contexto da Guerra Hispano-Americana, que sangrará a independência de Cuba, que é trazida para a sua esfera direta de ingerência por meio da Emenda Platt, lá em 1901, né, como território seu. E mais do que isso, há um império formal se constituindo na medida em que, derrotada a Espanha, né, pelos Estados Unidos, para que houvesse a independência de Cuba, Porto Rico e Filipinas passam a compor um império formal norte-americano. A primeira potência a emancipar-se no hemisfério ocidental contra o imperialismo europeu, agora constitui o seu próprio império formal. Bom, a doutrina Monroe, ela data de um momento específico anterior a esse, que é o ano de 1823. Mas por que é importante colocar essas distâncias? 1823, 1891. Porque equivocadamente, Amiri e irmãos, a doutrina Monroe, que afirma América para os americanos, tem sido afirmada como uma manifestação de imperialismo para toda a América. Isso é um equívoco. Tanto é que esse argumento só aparece a partir da Guerra do Vietnã, quando a crítica interna passa a atacar ferozmente o imperialismo norte-americano na Ásia. Tá certo? Ali não é uma manifestação de imperialismo, senão um instrumento anti-imperialista. É uma manifestação que se dá no plano meramente retórico, ela não tem operacionalidade nenhuma, contra a criação da Santa Aliança em 1815 no Congresso de Viena. Santa Aliança vigorará até 1848 e não vai conseguir fazer muita coisa na América, não. Vão desembarcar o Maximiliano lá, primo do Napoleão III, que será fuzilado como imperador do México poucas semanas depois. Aliás, essa é a origem da América Latina, tá? Até então não se falava em América Latina. O termo América Latina é uma invenção napoleônica. O sobrinho de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, para justificar a invasão do México, dirá: o México faz parte de uma tradição latina, europeia, e por isso nós a reivindicamos. O termo América Latina, que então é uma invenção bonapartista, passa a significar um conteúdo mais insurgente, ou seja, contraparte do imperialismo, apenas depois da Revolução Cubana, né, da Revolução Castrista. Vai se popularizará nesses termos já na década de 1960. Então, a América Latina problematicamente refere uma identidade linguística, né, de filiação europeia, o que nos permite dizer a América Latina tem 21 países. Não é a totalidade dos países que existem no hemisfério ocidental. Na América do Norte, por exemplo, só tem um país que pertence à América Latina, que é o México. Né? O Canadá parte até, né, flerta com uma latinidade, outra parte fala quebecois, né, faz parte de uma América anglo-saxônica, junto com os Estados Unidos. Então, nós estamos tratando aqui também de identidades supraestruturais, supranacionais e que são plasmadas pelo imperialismo, que é um fenômeno que já nos é conhecido. No entanto, Lamartine e colegas, eu vou fazer uma afirmação que pode parecer dura, mas nós precisamos matar em nós a parte de Hegel que em nós ficou. Por quê? Nós não somos de gerações tão distantes no tempo. E fomos educados, humanizados, dentro de uma percepção, cuja matriz é hegeliana, de que a história caminha movida por uma pulsão
irrefreável, que é o progresso numa retilínea direção, a emancipação da condição humana, a liberdade. Portanto, a história não volta no tempo. Portanto, não é possível um novo golpe de Estado. Ele quase aconteceu. Ele quase aconteceu. Um golpe militar. Estaríamos nós numa nova ditadura militar, não tivesse sido ele vencido pelas forças que, em defesa da democracia, saíram a campo. Não é possível, segundo essa religião da liberdade, que no idealismo hegeliano está, não é possível voltar no tempo e assistir uma intervenção imperialista norte-americana na Venezuela. E ela acaba de acontecer. Então, eu vi importantes, professor, eu mesmo, se tivesse sido perguntado há 2 semanas atrás, é possível os Estados Unidos invadirem a Venezuela? Eu diria não. Não faz sentido. Por quê? Porque ainda há em mim um idealismo hegeliano que precisa, pela própria realidade, ser superado. Então, entendam-me Medina, aproveitando nesse que sentido. você tocou nesse Sim. assunto, o FAQ, uma pessoa que se identifica como FAQ89, que nos acompanha pelo YouTube, ele pergunta se você vê a possibilidade de interferência estadunidense nas eleições que vão acontecer em breve na Costa Rica, Peru, Colômbia, Haiti e Brasil. Aproveitando já que você tocou nesse assunto. Vejam, eu volto àquela questão elementar, Pode o governo Donald Trump fazer o que bem entender, numa América Latina, que ainda é concebida a partir dessa tosca releitura da doutrina Monroe, que mais propriamente se trata do corolário Roosevelt da doutrina Monroe, eu diria que não. O que fica demonstrado pela própria realidade. Muito rapidamente, o governo norte-americano, que tem no seu gabinete presidencial uma disputa entre grupos antagônicos, tá certo? Marco Rubio não tem proeminência isolada na tomada de decisões, ele é antagonizado por outro grupo, muito mais, digamos, pragmático e realista e cioso de questões econômicas que importam. O presidente Donald Trump o percebeu quando, uma vez aconselhado pela ala liderada por Marco Rubio, deflagrou a guerra tarifária contra o mundo, que rapidamente todo um construto elaborado por inteligências como o de um Henry Kissinger, um McNamara, por exemplo, conceberam o mundo como áreas de influência e passaram a aproximar a política norte-americana dos seus líderes principais. Esse construto ruiu em poucas semanas, quando, por exemplo, México e Canadá receberam tarifações que fizeram com que esses atores se aproximassem de quem? Do Mercosul. De fazer um Kissinger revirar no túmulo. Fez com que Índia se aproximasse da China, também outro construto histórico que é demolido, numa só canetada que não é precedida de reflexão ou cálculo estratégico. Destrava praticamente o acordo entre Mercosul e União Europeia, porque a União Europeia é extremamente afetada pelo tarifácio. Uma alternativa, a fim de minimizar perdas, é lavrar acordos com outros atores também afetados. Então, nesse sentido, a ala liderada pelo Marco Rubio acaba perdendo o poder de vocalização de interesses e, com isso, a pauta que era ali apresentada por Eduardo Bolsonaro passa a ser não só secundária, ela passa a ser solenemente ignorada. E entende-se que, em termos estratégicos, mais vale a aproximação do governo Donald Trump com a principal liderança regional no subsistema sul-americano do que antagonizá-la de forma direta. Então vejam que o endurecimento das relações entre Estados Unidos e Venezuela, o endurecimento do discurso da Casa Branca contra o governo colombiano, a retomada de hostilidades contra Cuba, a questão da Groenlândia, são todas precedidas de uma clara aproximação da Casa Branca com o governo brasileiro. Ainda que, em termos práticos, isso
pouco tenha resultado, nós podemos afirmar, não é, que não está no horizonte, no raio, não é, de objetivos da política externa norte-americana o reposicionamento, por exemplo, da família Bolsonaro numa disputa presidencial para os próximos anos. Né? Isso Eles porque não eu já disse. reposicionaram nem a Delcy, né, Medina? Nem a Exato. Delcy, Isso é muito significativo. Muito nem a significativo. Delcy. Que tendo. Olha que aparente contradição, Amir. Eu comecei essa fala dizendo. Não, o governo norte-americano fez questão de caracterizar que não se trata de uma guerra e não se trata da extração, Falqueiro, da extração de um presidente eleito, porque não reconhece os resultados das eleições. Quem venceu o pleito eleitoral, segundo a Casa Branca, é a oposição. No entanto, uma vez extraído do poder Nicolás Maduro, também não sei por que foi sua esposa, não é? Já me adianto aqui em responder, não sei em termos formais, né? Mas se trata de também uma questão de legitimidade. Mas voltando à reflexão, ao invés de reconhecer a oposição como legítima mandatária dos destinos políticos do povo venezuelano, o que faz o governo Trump? Anuncia, não é, que não apoiaria a oposição, porque ela não teria condições de manter a estabilidade requerida para que a exploração petrolífera ali tivesse curso sem maiores problemas. Vale lembrar o seguinte, não é? Que a vontade manifesta por Donald Trump de que a exploração petrolífera ali carreie o processo de reorganização da estrutura de poder na Venezuela tem sido bastante dificultada pelo entendimento que essas empresas têm manifestado quanto à instabilidade interna que ali vigora. Pois bem, nesses termos, a ganhadora do Nobel da Paz, né, que chegou até a oferecer metade do seu prêmio ao Donald Trump, dividi-lo com o Donald Trump, não é? Ela foi também descartada nesse processo. E inusitadamente, eu acho que poucos analistas teriam visto essa possibilidade. Trump preferiu compor com o próprio chavismo. Isso porque o irmão da presidente interina é também o presidente do Congresso, né? O Jorge Rodrigues. Ambos são alvos de sanções, mas não têm mandatos de prisão contra eles expedidos, não é? O Trump ele sugeriu diversas vezes que a Delcy Rodrigues teria chegado a conversar com o próprio Marco Rubio e ela teria aceitado todas as exigências de Washington, não é? Mas no seu discurso de posse, todos nós vimos, né, como presidente interina, ela não só afirma que o legítimo presidente da Venezuela é e segue sendo Nicolás Maduro, quanto afirma que a Venezuela não se entrega, não se rende e nunca será colônia de ninguém. Só que logo depois, no Instagram, em inglês, um impecável inglês, ela convida os Estados Unidos a trabalhar em conjunto com o seu governo numa agenda de cooperação. Ou seja, É, estão estão compostos compostos. interesses e a oposição venezuelana, enfim, está na latrina histórica de onde não deve sair aí nos próximos anos. Irmão Medina, o Luiz Roberto Falqueira ele diz o seguinte, que ele foi da luta pela democracia e pelo Estado, mas não foi da luta armada. Vemos que há uma polêmica aqui, depois Pois é, deverá hein? ser esclarecida. Gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Neemias Eu- Freire, que é da loja Pier, a Augusto Respeitável Loja Simbólica Pier Campadelo, daqui de São Paulo. Boa noite, irmão Neemias, que é o nosso presidente, é o nosso coordenador geral da Irmandade Progressista. Boa noite, amigo, boa noite, irmão Medina. Muito oportuna essa conversa. Eu queria que você tocasse no ponto que muitos historiadores estão considerando que, muito mais do que uma reedição da doutrina Monroe, seria o que estaria ocorrendo uma reedição da política do já tocado
por você como corolário Roosevelt, né, que seria a política do Big Stick, né, do Da grande porrete. canhonearia. É. É, Da que seria canhonearia. exatamente, porque que começou com a intervenção para o Canal do Panamá, né? A intervenção mais movida por interesses econômicos mesmo dos Estados Unidos sobre a América Latina. E também que você considerasse essa outra questão que, além do petróleo, o interesse econômico que estaria por trás seria a questão desse desfalecimento aí da moeda americana, do dólar, como moeda padrão nas negociações do petróleo, não é? Que pela compra do petróleo em moeda chinesa, em outras moedas, principalmente a chinesa, se tornando cada vez mais comum. E essa intervenção na Venezuela poderia mudar esse jogo em favor do dólar. Queria que o irmão fizesse essa consideração e, por fim, também sobre como ficaria, na sua avaliação, o fiasco dessa direita bolsonarista, dessa extrema-direita bolsonarista, que correu para apoiar, né, no primeiro momento, e um exemplo disso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, que é candidato à reeleição aqui em São Paulo, tudo com posições escancaradamente entreguistas, não é? Não só ele, quanto outros, como Ratinho Júnior, Zema, governador de Minas Gerais, e outros parlamentares do campo da extrema-direita bolsonarista. É isso, meu irmão. Muito obrigado pela palestra, que está muito interessante. Eu que agradeço, Ô, meu querido Medina, alemão. Sim. aproveitando que o nosso irmão Neemias acabou de dizer, a gente sempre ouve nos últimos anos dizer que os Estados Unidos é uma potência decadente, porque essa hegemonia, justamente porque essa hegemonia do dólar está sendo desafiada paulatinamente, principalmente depois da crise de 2008, né, e depois da questão da Rússia, né, que o dólar está sendo questionado como meio de pagamento. Será que essa atitude bélica Será que essa atitude bélica e não recorre mais ao soft power, né, mas ao hard power, que é realmente a essa intervenção militar direta, sem essa tentativa de, somos pela democracia e da liberdade, isso a gente pode considerar que é o esperneio da potência decadente? Ou Vamos lá. não? Eu trabalho com uma categoria muito bem demarcada. Eu falo em crise de hegemonia. E hegemonia é um conceito. Eu, particularmente, opto por não utilizar Joseph Nye Jr., que é o tal criador dessas elaborações, eu não a chamo de conceito. Soft power e hard power. Isso porque ele o faz num livro chamado Paradoxo do Poder Americano, onde ele defende a retomada de investimentos em produções culturais para minimizar o desgaste de uma atuação no plano da política externa extremamente beligerante. Ou seja, ele defende o imperialismo norte-americano no final das contas. Então eu opto por não utilizá-lo em termos de categoria de análise. Já temos o Sardo, não é? Gramsci, a informar-nos o conceito de hegemonia, não é? A díade, capacidade de coerção ampliada pela habilidade da liderança intelectual moral. Pois bem, vamos colocar as peças nesse tabuleiro que o irmão Amir propôs aqui. Existe algo muito mais imperativo nas estratégias norte-americanas que abdicam, então, do plano da cultura para a construção de legitimidades. É um discurso escancarado em relação aos seus propósitos políticos. Por exemplo, Marco Rubio acaba de dizer em mais de uma entrevista que está restabelecida a política da dissuasão, que foi tão vigente durante o processo histórico da Guerra Fria. A saber, depois do que os Estados Unidos fez na Venezuela, as demais repúblicas latino-americanas, temendo serem também objeto, não é, desse tipo de interferência, irão se submeter aos interesses de Washington na guerra comercial travada contra a China. O Trump disse isso escancaradamente, o Marco Rubio o disse escancaradamente, sem nenhum constrangimento. Portanto, podemos trabalhar não no campo da especulação, mas das razões estratégicas para esse tipo de
protagonismo, não é que, portanto, revela uma atuação plasmada na demonstração da capacidade de coerção e não de liderança. Pois bem, este é, portanto, o primeiro elemento da análise. O segundo elemento da análise diz respeito à ascensão da China em várias frentes, né? Sobretudo após os recentes acordos lavrados com Maldivas e Sri Lanka, está inteiramente recomposta a porção marítima da Rota da Seda. Né? Ou seja, a guerra comercial elevada a novíssimos patamares. E vamos lembrar que boa parte do petróleo importado pela China vem da Venezuela. O que pode, inclusive, favorecer, em alguns termos, não é? A imprensa brasileira tem comemorado essas possibilidades. O Brasil, em termos de substituição de importações chinesas de petróleo. Bom, mas se trata disso. O que certamente elevará o grau de tensões entre Washington e Pequim, entre Washington e Moscou. Isso a gente já pode esperar. Bom, evidentemente, se nós estamos tratando, então, de uma hegemonia em crise, a principal referência teórica para análise de relações internacionais que eu verifico ser válida... Obrigado, amor, você é um anjo. Minha doce namorada me trouxe um refresco para a garganta aqui. Que eu verifico ser válida é a teoria dos ciclos hegemônicos do capitalismo histórico de Giovanni Arrighi. Né? Nessa elaboração teórica, uma hegemonia não termina, tá certo? Sem que nesse processo se produza uma guerra que então tenha como locus todo o sistema mundial. Teria sido assim na Guerra dos 30 Anos, que divisa o ciclo de acumulação genovês e o ciclo hegemônico holandês. Teria sido assim com as guerras napoleônicas entre a hegemonia holandesa e a hegemonia britânica. Teria sido assim com as duas guerras mundiais, o que o Arrighi chamou de longas guerras eurasianas, entre 1914 e 1945, divisando a hegemonia britânica e a hegemonia norte-americana. Sem querer dar uma aqui de futurista, futurólogo, sei lá o que, evidente, não é? Estaríamos nós, então, às bordas de um conflito armado de proporções, então, cataclísmicas, porque tudo aponta para um conflito termonuclear, tá certo? E Vladimir Putin não tem dado poucas declarações sobre isso, né, de que utilizaria seu poderio nuclear em caso de intervenção, por exemplo, da OTAN no conflito, intervenção direta da OTAN no conflito contra a Ucrânia. Então, há uma clara possibilidade aí de essas tensões desembocarem para o enfrentamento armado. Quero lembrar uma outra categoria do pensamento arriguiano. Está lá no longo século XX, do Giovanni Arrighi. Uma tendência verificável em todos os ciclos hegemônicos do capitalismo histórico é que a concorrência interempresarial, ou seja, a concorrência intercapitalista, se desdobra em luta interestatal. Ou seja, diz respeito à própria condição monopolista do capital financeiro, está lá na teoria do imperialismo do Lenin, está lá na Rosa Luxemburgo também, escreveu em 1912, antecipando a própria Primeira Guerra Mundial, que a disputa por áreas não capitalistas, por esses monopólios e oligopólios, levaria à militarização das relações entre os seus estados. Nós estamos assistindo a algo parecido. Em nome das petrolíferas, em nome do capital financeiro, o imperialismo tende a produzir conflitos armados de envergadura superior àqueles que nós temos visto hoje. Irmão Medina, a gente tem aqui o nosso irmão Cídio, que pede a palavra para fazer suas considerações.
Irmão Cid, eu vou pedir só para ser bem breve, porque a gente está quase, quase, quase no finalzinho. Por favor, irmão Cid. Boa noite, Rodrigo Medina, boa noite, Amir, boa noite a todos. Professor Amir, esses dias eu estava escutando que o Império Romano viveu 1.200 anos em crise, considerando Deus, como é que é? Esqueci o nome do imperador agora, tinha anotado aqui, mas lá pelo século 3, né, da época comum, né, Diocleciano, até a queda de Istambul. Eu te pergunto, a partir dessa perspectiva, se entre a esquerda, essa cena da Venezuela não criou um pavor, uma angústia sobressaída de uma série de temas que eu acho que muitas das vezes uma leitura, por exemplo, marxista, althusseriana, aposta nessa perspectiva de que o capital sempre cria crises cíclicas e sempre vai chegar no fim. Quer dizer, essa aposta de que eu acho que a gente tem uma expectativa muito forte de que o império vai cair. E que me parece ser meio uma aposta complicada. Impérios vão cair, a gente sabe. Mas a gente ficar nessa expectativa, talvez a gente fique parecendo com os cubanos em Miami, que já há 60, 70 anos aposta que o Fidel ia morrer. Aí o pessoal fala que eles até gastaram a ponta do dedo porque ficava batendo na mesa. Esse ano o Fidel cai. E o Fidel nunca caiu e fica sempre nesse discurso. Nós da esquerda não estaríamos caindo na mesma expectativa, no mesmo problema em relação a uma expectativa de que o império vai cair, de que o império agora chegou, mas o império já está aqui entre nós, né? Já há muito tempo, né? A relação Brasil-Estados Unidos a gente não gosta, mas tem um entranhamento financeiro, jurídico muito forte, né? Então, os Estados Unidos não vai tomar o Brasil, né? O Brasil já é estruturalmente muito vinculado aos Estados Unidos, né? Então, eu te devolvo para essa sua consideração breve, né, para ver se diminui a angústia nossa diante dessa cena que aconteceu na Venezuela. Obrigado. Não tomará o Brasil, como não tomou a Venezuela. É importante que se recorde isso, né? Bom, ao cerne do seu questionamento, a hegemonia norte-americana nas relações internacionais, a meu ver, e discordando um pouco do Arrighi, né? Eu defendi nesse livro que eu aqui divulguei, ela se inicia com uma clareza mais perceptível, né, em termos de autoconsciência das suas aspirações hegemônicas, pelo menos desde 1944, com os acordos de Bretton Woods, onde os fundamentos da nova ordem econômica e financeira mundial são assentados em termos de instituições multilaterais, não é? E eram, bem como são aquelas que ainda seguem vigentes, multilaterais, porque não foram pura e simplesmente plataformas a partir das quais exerceu-se o poder hegemônico, foram ambientes de disputa. Refiro-me ao Banco Mundial, ao próprio Fundo Monetário Internacional, não é? E outras organizações supranacionais. Essa etapa da hegemonia norte-americana, ela se desenvolve numa era de ouro do capital. Eu refiro-me a índices de desenvolvimento socioeconômico, sobretudo para as potências centrais, ou o que o Arrighi chamou de núcleo orgânico do capital, absolutamente fora da curva, não é? Superiores àqueles registrados em quadras históricas anteriores. Até os anos 70, esse ciclo se desenvolve numa curva de subida, de aclive. Isso porque uma nova crise de superprodução assalta a economia mundial no início dessa década e nós teremos dois choques do petróleo que deslocarão o eixo da luta de poder, né, para o Oriente Médio. E dali não será mais demovido. Vamos lembrar que em 79 a gente tem a retomada
da Guerra Fria, com a ocupação militar soviética do Afeganistão, a Revolução Iraniana dos Ayatollahs, a subsequente guerra Irã-Iraque. Na América Latina vai ter a Revolução Sandinista na Nicarágua. Portanto, é também uma era de importantes viradas, né? Lembrando aqui 68, 79 também é um ano importante nesses termos. Mas a hegemonia já está em declive. A partir dessa primeira crise de superprodução, nós temos crises intersticiais que, quando superadas, não chegam a recompor as anteriores taxas médias de lucro. Não é das classes proprietárias, elas já são financistas. Não é? O capital financeiro está baseado na especulação. Portanto, não gera valor, porque não tem lastro com o trabalho. Pelo contrário, desemprega a força de trabalho no mundo da produção. Portanto, é uma condição de crise insuperável que vai se agigantando, né, entre crises intersticiais ao ponto de, e esse é um entendimento meu, ninguém precisa concordar comigo, tá certo? Em 2008, tem-se uma condição de crise estrutural. O que nós estamos chamando de crise estrutural? É a crise econômico-social para a qual não há saída na institucionalidade política vigente. O que demanda a demolição do próprio edifício jurídico-político para, não é, o reordenamento das forças em luta. O que não quer dizer, se a gente está falando de crise hegemônica, e aí nós estamos falando de fim de um ciclo, não só de acumulação, mas de um ciclo hegemônico. E as hegemonias ascendem e caem, não é? Vou citar aqui um autor que não concorda com quase nada do que eu disse nessa exposição, que é o Jean-Baptiste du Rosselli. Né? Ele mata as teorias marxistas do imperialismo em um parágrafo quando diz que elas não existem. O imperialismo não tem a ver com fenômenos econômicos. Né? Só para se ter ideia do quão discordante do que eu estou dizendo aqui ele é. Mas em todo império perecerá, ele informa. Todo império perecerá. Não é? E todo império, ao tempo da vigência da sua grandeza, produzirá um entendimento e manifestará quanto à sua permanência. Ou seja, ele atravessará o tempo. O Império Romano cansou de fazê-lo em poucos documentos. Não é? Pegar o Paul Kennedy, por exemplo, que está longe de ser marxista. É um autor no espectro político conservador. Né? Vamos ver lá a ascensão e queda das grandes potências. Todas as potências que ascendem e caem produzem durante a ascensão um entendimento de que serão perenes. Agora, é muito interessante o discurso da perenidade do poder norte-americano, porque ele é sempre, toda vez que essa ideia de crise hegemônica é contestada em debates acadêmicos em que eu participo, o argumento é de forma mântrica entoado. O poder militar norte-americano é insuperável. Bom, então nós não estamos falando de hegemonia. Nós estamos falando de dominação. Hegemonia não é sinônimo de poder. É um tipo específico de poder. Que sim, tem a sua capacidade de coerção fundamentada numa fortaleza militar inexpurgável, né, contra a qual não se possa fazer frente, e um poder econômico, uma grandeza econômica equivalente. Tá certo? Quando você tem, então, uma infraestrutura econômica do poder hegemônico baseada na indústria bélica, você juntou as duas instâncias na determinação da beligerância permanente. Isso explica, depois de 1945, terminada a Segunda Guerra Mundial, nós não temos um intervalo de uma década sem que a política externa norte-americana se envolva em campanhas militares de larga envergadura. Depois da Guerra do Vietnã, é guerra perene. Não tem nem intervalos mais, praticamente, entre uma e outra, porque há pulsões advindas da infraestrutura econômica para que se produza uma atuação internacional desta natureza, não é? Mas não se trata apenas, é importante repisar o conceito de hegemonia, do único ator capaz de vencer o inimigo comum do mundo livre. Já estou tateando aqui discursos de legitimidade. Porque ele é o mais forte, ou porque ele é o economicamente mais poderoso. É porque ele é intelectual e moralmente superior.
O Amir começou as suas reflexões notando uma importante diferença entre o George Walker Bush, não é, quando em 2003 não é, pretende libertar o Iraque, não é, by bombs, e uh, uh, a gestão Donald Trump ao legitimar a operação na Venezuela. George Bush, ainda que de forma tosca, não é, dizia no seu discurso que libertava o povo iraquiano da autocracia de Saddam Hussein, tá certo? Durante tanto tempo os Estados Unidos apoiou, né? Inclusive fornecendo armas e uma série de vantagens para que contivesse a revolução iraniana nos seus limites. Durante toda a década de 1980 nós acompanhamos essas estratégias no contexto da guerra Irã-Iraque. Ou seja, essa dimensão da produção, da legitimidade, afirmando tratar-se de um poder intelectual e moralmente superior, já não mais existe, porque certamente nós não estamos mais tratando de hegemonia. Nós estamos tratando de Então, dominação. então a dominação pela força, né? Não tem o Exato. projeto civilizacional está sendo quebrado, mas não o poder militar, né? Então, sem esse Vamos, projeto civilizacional, não tem sim, hegemonia, se eu entendi sim, bem a sim. ideia. Vamos lembrar uma coisa só, prometo que eu termino. O Gramsci ele afirma o seguinte: quando o discurso da liderança intelectual e moral opera o entendimento nessa comunidade política de que o hegemon age para a produção do bem comum, tem-se o que ele afirmou ser a eficácia social do mito. Isso porque esse discurso da produção do bem comum ele é sempre mais ou menos falacioso. Só que ele não pode, segundo Gramsci, ser totalmente falacioso. Porque se for compreendido como um discurso mentiroso, o poder regride à expressão da pura e simples dominação e deixa de haver hegemonia. Portanto, não há hegemonia. Porque essa dimensão da liderança intelectual moral já não está mais nem nas preocupações do executivo norte-americano, na produção de um discurso que informe, olha, é justo. Negativo. A preocupação qual é? Marco Rubio o expressou. Está recolocada a dissuasão. Obedeçam, senão seus governos pagarão um preço por isso. Então, acho que a gente está assistindo a gradual perda de hegemonia, levando em consideração essas ideias, né? Mas não a perda do poder econômico e do poder bélico. É Mas estamos assistindo. o que retoma a validade do Gramsci. As hegemonias começam como? Como liderança. E como elas terminam? Ou seja, como começa a crise hegemônica? Como crise de liderança. A crise hegemônica não começa como crise econômica e não começa com perda de poder militar. A crise hegemônica começa como crise de liderança. O discurso da produção do bem comum não é mais sustentável, não é? E as contradições, o desgaste político decorrente da intervenção passa a carcomer as estruturas do império. Rodrigo Medina Zani, muito obrigado pela sua aula que deu aqui hoje, pela sua presença por aqui. A gente seria capaz de ficar conversando sobre esse assunto horas ainda, mas infelizmente a gente está estourado a proposta de tempo aqui da roda de conversa. Gostaria de agradecer imensamente. Assim que a gente terminar aqui, a roda de conversa já vai ficar gravada, então se você quiser ver novamente ou fazer a divulgação para os seus amigos e para os outros irmãos da sua loja, pode ficar à vontade. Os livros que o irmão Rodrigo indicou, ele vai me passar e depois a gente vai colocar lá no próprio site da Irmandade Progressista, que tem referência a essa roda de conversa. E eu espero que você esteja conosco nas próximas. Irmão Rodrigo, algum recado final? É isso. Quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar de novo com irmãos de tão notável, tão nobre quilate. Bom rever o Falqueiro aqui. As armas que nós utilizamos na luta contra as autocracias são também as das ideias, Falqueiro. E aí seu protagonismo na luta armada tem muitíssimo relevo. Muito bom rever a todos, Neemias, Lamartine, conhecer novos irmãos aqui também.
Oxalá possamos estreitar ainda mais nossos laços, como tínhamos no passado, né, Amir? Em novas frentes, em novas iniciativas. Contem comigo. Muito obrigado, irmão Rodrigo Medina Zani, professor especialista em relações internacionais. A Irmandade Progressista segue seu trabalho. Esse ano teremos nosso quarto encontro nacional, que vai acontecer no fim de junho. Se você é iniciado da maçonaria, não tem problema se não for membro da Irmandade Progressista, você pode participar do quarto encontro nacional, que vai acontecer aqui em São Paulo e em local ainda a ser definido no final de junho. Acesse o nosso site, lá tem todas as informações. Obrigado pela sua presença. Acompanhe nosso Instagram, nosso Facebook, o nosso site para saber nossas próximas programações. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Prontinho, fechado. É isso aí. Muito Terminou? legal, cara. Hã? Terminou? Terminou. Eu Eu ia aprendi cantar